Hello, guys! Sejam bem-vindos. Oi, oi, oi. Ei, vão entrando. Seja muito bem-vinda, Lilia. Vão entrando aí, vão ficando à vontade. Sejam muito bem-vindos. Manda os aviãozinhos, deixa eu aqui mandar. Falar pro pessoal que eu já entrei. Ei, ei, Matheus, essa deve ser a Daisy, né? Seja muito bem-vindo. Vamos entrando, ficando à vontade. Oi, Lilia. Ei, a Keila, seja muito bem-vinda. Vão entrando, gente. Vão compartilhando com as pessoas. Yeah! Vão compartilhando com as pessoas aí que vocês conhecem, que acha que precisa desse conteúdo top hoje. Hoje nós vamos falar sobre produtividade, muito top. E vamos chegando aí. Quem já teve aqui, coloque aí, eu já participei de outras. Quem é a primeira vez, coloca pra mim que é a primeira vez. Coloca aí. Tomando minha aguinha. Na verdade, não é nem aguinha, é café mesmo, né? Ai, gente. Ei, seja muito bem-vinda, Tudo Momento. Seja muito bem-vinda. Então, como eu tava falando, hoje a gente vai falar sobre produtividade, um tema bem legal. Coloca aí nos comentários se é a primeira vez que você tá aparecendo aqui, se você já teve em outras lives que eu fiz. Ok, é a primeira vez. Então, eu já estou fazendo algum tempinho, né? Esse mês de outubro que eu tô fazendo essas lives. E live, né? De vez em quando eu confundo, falo live, enfim. Então, e a gente tá falando com as mulheres, né? Chama a jornada ou a série Mulheres de Valor, né? Que eu quero estar trazendo esse público feminino, tá conversando com vocês, falando de vários assuntos mais relacionados à mulher aí. Então, coloca aí se é a primeira vez que você está chegando, se você já teve algumas outras vezes. Comente aqui. A primeira ou já teve. A gente chama assim, ou é novato ou veterano, né? Então, quem já vem me acompanhando, coloca aí se já vem me acompanhando por algum tempo. Vamos esperando as pessoas entrar. Enquanto isso, eu vou tomando meu cafezinho aqui. Ó, compartilha, vai na seta lá do aviãozinho, manda pras amigas, das pessoas que você quer tá enviando, né? Que é interessante estar participando aqui. A gente vai falar de produtividade, então, um tema interessante. Manda aí o aviãozinho. E a gente vai começar, então, né? Falando sobre o que é que a Pamela vai falar hoje. E hoje eu vou falar sobre produtividade. Isso mesmo. E a minha pergunta para você, seja muito bem-vindo, meu marido. E a minha pergunta para você, Lídia Join. Ei, amiga, seja muito bem-vinda. Não entendi o nome. Não sei se amigo é amigo, mas seja muito bem-vinda. Então, vamos falar hoje sobre produtividade. Eu coloquei uma frase lá no meu story, não sei se alguém chegou a ver.
perguntando se você anda sendo produtiva ou se você anda sendo muito ocupada, né? Porque tem essa diferença aí de ser produtiva e andar muito ocupada, fazendo muito. Ei! Ei, seja muito bem-vinda, cunhada Evelyn. Falando isso, cadê ela? Chama ela lá, manda aviãozinho. Falou, tô aqui. Seja muito bem-vinda, tá, amiga? Então, como eu tava falando, eu coloquei lá no meu store perguntando sobre produtividade. Ou se você é produtivo, você vem vindo muito ocupada. Então, coloca aí se é a primeira vez que vocês estão aqui, se vocês já participaram de alguma live minha, da onde vocês estão falando, qual estado, se vocês moram aqui, se vocês moram no Brasil. Comente aí, coloca aí nos comentários para mim saber um pouquinho mais de vocês. Enquanto isso, eu vou tomando minha aguinha. Oh. Então, ei, amiga, seja muito bem-vinda. Então, minha cunhada não tá legal. Bom saber, depois eu vou falar com ela. Nem sabia. Mas é assim mesmo. Ó, ela é de Piracicaba, mãe, esposa, trabalho fora. Sim. Seja bem-vinda, Amanda. Então, tá bom. Então, vamos lá, né? Que vocês podem ir comentando aí, eu vendo, eu dou uma paradinha aqui. Então, qual que é o nosso tema que eu já falei? Produtividade. E eu queria que vocês me respondessem. Ei, amiga Radassa, seja muito bem-vinda. Yay! Já manda os aviãozinhos, já vai lá naquela setinha, compartilha a live, né? Manda para as amigas que querem estar acompanhando. Bom, e eu quero a participação de vocês. Então eu queria saber quem aqui que já se sentiu fazendo muito, fazendo e não tendo os resultados esperados, se sente às vezes sobrecarregada, faz muito, mas o resultado parece que não aparece. Comente aqui pra mim, quem que já viu, já passou por isso, quem já fez muito e não se sentiu com os resultados esperados. Você viu se fazendo muita tarefa, fazendo, mas não estava tendo o resultado esperado. Quem se já sentiu assim, coloca eu, né, pra mim ver aqui. E a gente vai falando sobre isso. Alguém já se sentiu assim, sobrecarregada, fazendo muita coisa, se sentindo que tá fazendo muita tarefa no dia a dia, mas no final tem aquela sensação de que não fez o suficiente. Ó, alguém tá falando ali, tô passando por isso. Gente, alguém sabe me dizer como que eu faço pra silenciar o negócio aqui, que às vezes fica pitando. Então, alguém tá passando por isso. Olha, alguém tava pensando nisso hoje, muito legal. Outras pessoas colocou ali eu. Muito interessante. Gente, olha, eu vou aprendendo, eu sou nova nesse negócio, então se acontecer alguns erros que é ao vivo. Mas então, eu queria compartilhar com vocês sobre isso, porque eu também tive esse problema. Isso tudo, na verdade, é crença, né? Eu me sentia assim, eu era uma pessoa que eu me achava produtiva. Sinceramente, eu me achava a pessoa mais produtiva da Terra. Porque eu era aquela pessoa de eu ser muito de fazer, né? Eu fazia muitas coisas, estava sempre muito ocupada e às vezes não parava para analisar, mas estava sempre fazendo, me enchendo de tarefas. Alguém tá falando, coloca o celular no mute. Não sei como eu faço isso. Oh, I got it. Consegui. Ok. Voltando lá. Então, eu era muito assim, né? Eu fazia muito. E eu tinha uma sensação
que quando eu não estava sobrecarregada ou eu não estava muito atarefada, eu sempre achava alguma coisa para estar fazendo, ou eu me sentia improdutiva. Se eu não tivesse um dia cheio, ou se eu não tivesse um dia corrido, ou eu me sentia improdutiva. Eu falava assim, não, mas eu não estou sendo produtiva. E aí, né, eu percebi que eu estava fazendo tudo errado. Por quê? Quando eu comecei com coach, quando eu comecei a estudar sobre a Febracis, quando o Paulo, né, que ele é o nosso mentor, ele que desenvolveu toda essa metodologia do coach integral sistêmico, que é o coach que eu trabalho. Mas uma pausinha aí, né? Deixa eu me apresentar para algumas pessoas que não me conhecem. Bom, meu nome é Pamela da Silva. Eu moro aqui nos Estados Unidos, em Gainesville. E hoje eu sou coach, né? Sou life coach, trabalho com coach, life coach e com coach profissional também. Trabalho com autoconhecimento e alta performance. E estou aí nesse ramo, né? Sou formada em administração, tenho experiência com mercado e tal. Mas agora eu estou fazendo essa parte do coach. Estou coach, né? Como diz o Paulo Marçal. Então, e aí como eu tava falando, antes de tudo isso, eu me achava assim, aquela pessoa super mega produtiva, porque eu vivia muito atarefada. Mas aí as fichas começaram a cair, quando eu comecei a participar. Ei, Sara, seja muito bem-vinda. Quando eu comecei a buscar mais conhecimento, quando eu comecei a entender, trabalhar, estudar sobre produtividade, o que eu percebi? Eu percebi que, na verdade, eu era muito de tarefa, né? Eu era de muito fazer. Na verdade, eu vivia ocupada, mas produtiva eu não era. Por que eu não era produtiva? Porque, na verdade, os nossos resultados que vai mostrar se nós estamos sendo produtivos ou não. Então, eu fazia muito... Ei, Cíntia, seja muito bem-vinda. Então, eu fazia muito o tempo todo e me sentia sobrecarregada, mas eu não tinha os resultados, às vezes, que eu esperava. E me sentia sempre muito carregada. Outra coisa, eu não era, né, de pedir ajuda, falar com a pessoa, tipo, pedir pra... como delegar a tarefa, talvez. Eu tive até uma experiência que eu trabalho com house clean também. Aqui eu faço limpeza de casa. Então, eu tive uma experiência também nessa questão. Coloquei pessoas para trabalhar comigo. E aí, eu achava que a pessoa não fazia do meu jeito. Então, eu ia lá e fazer. Entendeu? Então, e isso era muito comum na minha vida. Então, acabava me sentindo sobrecarregada, porque eu queria estar fazendo o tempo todo as atividades, querendo fazer as coisas o tempo todo. E eu não conseguia, né, delegar ou pedir ajuda. Não, pior, eu não conseguia pedir ajuda, né? Falar me ajuda com isso ou me ajuda com aquilo. Eu não me sentia, né? Eu não conseguia fazer isso. E tipo assim, eu tinha aquele negócio de, não, eu vou fazer assim, porque... se não faz assim do jeito que eu quero, então não tá bom, então eu vou e faço, entendeu? É aquele negócio, você pede pra alguém fazer alguma coisa e a pessoa não fez do seu jeito, ao invés de você falar assim, mas eu gostaria que fizesse dessa forma, ou seja, delegar o serviço, alguma coisa assim, aí você vai lá e você faz. E aí você tem alguma coisa, aí você fala, não, mas eu faço isso, né? Quem que nunca aqui já pegou alguma coisa assim, principalmente na área profissional, empresarial, enfim. Você vai prestar um serviço, né? Vamos supor assim, uma pintura da casa. Tem um quarto aqui para pintar de cor de rosa. Minha filha vai nascer e eu quero um quarto cor de rosa. Quem que nunca aqui chegou e foi lá fazer um preço, aí a pessoa veio e falou, tá. Mas quer saber? Eu pinto esse quarto. Não precisa contratar, não. Não, eu vou lá e pinto esse quarto. Quem que nunca fez isso? Ou um outro exemplo. Quem aqui já se identificou com isso? Coloca aí, eu, pra mim saber se vocês estão se identificando com o que eu estou falando. Gente, coloca aí. Se vocês já se viram em algumas situações parecidas com essas, né? De prestar um serviço, falar, mas eu faço isso, então eu vou fazer.
alguma outra situação e você falar assim, ah, não, mas isso eu faço, e aí você pega e faz, ou não pediu pra pessoa, ou não mandou alguém fazer, e aí você falou assim, não, eu faço, né? Quem aqui se identificar, coloca assim, eu me identifiquei. Vou esperar vocês comentarem. O pessoal tá falando aí, ó, eu totalmente, sim, eu. Então, gente, eu era desse jeito. E, na verdade, eu achava, né, na minha crença, que eu tava sendo produtiva. Então, na verdade, isso tudo é crença. Crença que a gente precisa reprogramar. Porque o fazer muito não é sinônimo de produtividade. O sinônimo de produtividade é quando você consegue ter resultado. Ou seja, vocês acham, quero que vocês pensem aí, que uma empresa, né, uma multinacional, ela consegue crescer se ela não tiver pessoas ali para trabalhar em vários setores? Não, né? As empresas grandes, conforme elas vão expandindo, conforme elas vão crescendo, ela precisa sim de pessoas para estar, né? Precisa sim, né, de outras pessoas. Você precisa de ajuda. Precisa ter outras pessoas que sejam seus colaboradores, que vão estar ali fazendo as atividades, e você tem que ter alguém na liderança para estar liderando aquilo tudo. Então, assim, o eu fazer você tem um limite. Você tem um limite até onde você consegue fazer com as suas mãos. E às vezes a gente tem essa dificuldade de pedir ajuda, né? Até mesmo em casa, você às vezes tem dificuldade de pedir para a pessoa que está do seu lado, de você estar sobrecarregada. E aí o que acontece? Muito isso em casal, né? Tá lá aquela louça em cima da pia lá. E aí você não pede e você fica imaginando, mas ele tá vendo a louça, ele podia estar indo lavar, mas você não pediu, e aí você assume que a pessoa tem que adivinhar que ela tem que fazer, entendeu? Então isso acontece também muito em questão de né, casal, às vezes você não pede ajuda, tem dificuldade de pedir ajuda, e você assume que a pessoa tem que saber o que ela tem que fazer, entendeu? Geralmente a pessoa que ela é muito atarefada, ela tem isso, né? Tem essa questão de, mas a pessoa podia ver que precisa fazer. A gente assume que eles têm que saber o que tem que fazer. E na verdade não é assim. Às vezes precisa-se de uma orientação, precisa-se de alguém falar assim, olha, ou né, ter a humildade. Isso entra um pouquinho a questão de às vezes a gente não tem uma certa humildade para estar pedindo ajuda, para falar, eu preciso de você, eu preciso da sua ajuda. Então a gente sobrecarrega muito. Tá, e agora quem quer aqui, comenta aqui comigo. Quem já se identificou, coloca eu. Participa aí, gente. E agora eu quero saber, quem aqui quer saber, que eu vou trazer três coisas para você te ajudar a ser mais produtivo, né? E a tirar um pouco essa sobrecarga, né? Essa sobrecarga de querer fazer muito. Para tirar, na verdade, essa sobrecarga, para mim, pelo menos, funcionou assim. Eu tive que reprogramar minhas crenças, né? Eu tive que trabalhar a questão da crença, porque isso entra muito na questão da crença do merecimento. Às vezes você não acha que merece ajuda, às vezes a questão também um pouco do orgulho, não ter uma certa humildade. Então, isso a gente trabalha muito no coach. Quando você faz um processo de coach, ele vai reprogramar essas crenças, vai trabalhar essa questão de estar mudando essa forma sua de ver, e vai estar trabalhando também esse lado do merecimento, de você, né, começar a ver por um outro lado, né, que o crescimento, ele depende de você, não é só o fazer, né, o crescimento, ele vai de você também entender o que você pode fazer, mas o que você precisa delegar. Então, o coach, ele tem tem algumas ferramentas que traz isso.
E também trabalha, né, o coach é pra isso, trabalhar a questão dessa crença, né, que às vezes a gente tem de não merecimento, aí você fica fazendo. Por que que você faz muito? Porque você quer provar, né, talvez por outro, ou... Ei, seja muito bem-vinda, Naomi. Ou você quer provar pro outro que você é boa o bastante, ou que você consegue fazer tudo isso, ou é alguma forma de provar mesmo pro outro, ou outra forma também é de não receber críticas, né? Você não quer ser criticado, então você precisa fazer o tempo todo. É uma coisa que eu ouvi também. Isso acontece muito quando a pessoa ela não se sente, entra nessa questão da crença do merecimento, não se sente amada. Então, para ela se sentir amada, ela acha que ela precisa fazer tudo pelo outro, né? E não é bem por aí. Então, no coach a gente trabalha muito essa questão. Mas hoje eu quero, né? Eu tô aqui para entregar conteúdo para vocês e eu trouxe 3 coisas que vai ajudar vocês a né, melhorando nesse requisito, sendo mais produtivo de forma, na verdade, e tirando um pouco essa sobrecarga que às vezes a gente coloca. Aí eu quero que vocês comentem aí quem quer saber essas 3 coisinhas que eu trouxe, quem tá interessado em saber mais sobre isso, coloca aí eu. Quero saber como estão vocês aí. Ei, amiga, seja muito bem-vinda em Empório Nativas. Sejam muito bem-vindas, gente. Também compartilha aí, deixa eu mandar aqui uns aviãozinho. Para quem não sabe, é só você colocar aquela setinha, tem uma setinha embaixo, e você vai enviar. E aí você vai aparecer a lista de amigos, e aí você aperta lá nos amigos send, para mim aparece em inglês. E aí você vai mandar para os seus amigos a setinha, vai compartilhar com eles. Tô mandando aqui para alguns amigos. Então vocês aí quiser mandar para aquela amiga, aquele amigo que você acha que precisa receber esse conteúdo, manda aí. E aí, Fernanda, seja muito bem-vinda. Então, pessoal, tô esperando. Vocês vão querer saber? Comente aí. Quem quer saber as 3 coisas que vai ajudar vocês a melhorar essa questão de produtividade? Coloca aí, eu quero. Eu quero saber se vocês querem mesmo. Ó, alguém já colocou ali, positivo, que quer. Quem mais quer? Coloca aí nos comentários. Dá um tempinho, né? Que às vezes vocês estão enviando lá. Vamos esperar um tempinho. Yay! Sim, ó lá, o pessoal tá querendo. Isso aí. Então, gente, vamos lá então, né? O que eu falei? Que eu ia trazer 3 coisas que ia ajudar vocês a isso. Primeira delas, metas. Isso mesmo, metas. Ter uma meta clara, uma meta bem específica. Agora eu quero que vocês comentem. Quem aqui que tem um caderninho ou tem as suas metas inscrito? Se você tem, coloca 1. Se você não tem, coloca 2 no comentário para mim saber. Se alguém aqui tem meta, coloca 1, mas tem que ser a meta por escrito, né? Essa questão da meta é saber onde você quer chegar. Então, quem tem isso por escrito, coloca aí 1, que eu tenho, e 2, que eu não tenho. Coloca aí nos comentários para mim saber. 2, tem alguém que colocou ali que não tem metas por escrita. Quem mais? 1, alguém tem. Ok, quem mais? Coloca aí, vamos ver quem ganha. Quem vai ter mais? Quem tem, quem não tem. 1, ó, tá ganhando quem tem, muito bom. Quem mais não tem? Alguém mais não tem metas? Comenta aí, gente, vamos saber quem que tem, quem que não tem. Pra gente ir pro próximo passo. 2, a Noemi não tem. Quem mais tem? Ou quem não tem? Alguém mais que não tenha ou que tenha?
acho que deu empate, ó. Teve duas que tem, teve duas que não tem. Alguém mais tem ou não tem? Alguém aí, participa aí pra gente desempatar o game. Tá empatado, tá ali, ó, 2-2. Então, comente aí se você tem, se não tem. Gente, não precisa ficar tímido, coloca aí, ó lá, não tenho. Sinta-se à vontade, vocês estão em casa. E eu gosto que participa, é isso aí. Não tem, já desempatou. As pessoas que não têm metas por escrito. Ok. Vamos perguntar agora, quem quer ter, né? Quem quer ter meta por escrito, quem sabe o pessoal participa aí. 2. Isso aí, eu acho que pra mim demora um pouquinho o retorno, né? Então, gente, uma das coisas, né? Voltando no conteúdo, uma das coisas que vai ajudar você a ser mais produtiva, primeiro é ter uma meta, ou seja, você saber onde você quer chegar. Isso tem que estar claro, né? Porque o que acontece? Eu também não tinha. Eu também, por muito tempo, né? Eu tenho 33 anos e por muitos anos eu passei a minha vida sem ter uma meta, né? Às vezes quando a gente tem algumas coisas, assim, alguns sonhos que a gente tem. Ei, Roseli, seja muito bem-vinda, Aline. Então, às vezes a gente tem algum objetivo na vida, mas a gente não tem essa meta bem específica, a gente não tem ela por escrito. E o que acontece quando a gente não consegue ter isso muito bem específico? Acontece, se é uma pessoa que ela faz muito, ela pode até alcançar muitas coisas no percurso da vida dela. Ela pode alcançar grandes objetivos, ela pode alcançar grandes sonhos, ela pode chegar no topo, num patamar, ser muito bem sucedidas, né? Vamos falar da questão financeira, às vezes ser muito bem sucedida, ou ter conquistado muitas coisas na vida, mas ela não consegue enxergar isso. Ou seja, ela sempre está enxergando aquilo que ela ainda não tem, ou aquilo que está faltando na vida dela. Então, ela não consegue enxergar o fato daquilo que ela já conquistou. Então, a meta, ela traz essa clareza, porque o que acontece? Quando você tem uma meta definida, por mais pequena que ela seja, que você alcança ela, você consegue ter uma química, uma sensação, opa, eu consegui. E aí isso te dá uma motivação. Se eu conseguir essa, então eu posso conseguir muito mais, eu posso conseguir a próxima. Então, isso te move a você ir de encontro dos seus objetivos, de encontro dos seus sonhos. Ao contrário também acontece, né? Às vezes as pessoas, elas vê a vida, né, passar na frente dela. Ela vê a vida acontecer e uma hora ela chega assim e fala, nossa, mas eu tenho a sensação que eu não tenho controle da minha vida. Então, quando você não tem essa meta muito definida, você tem a sensação que você não tá no controle. Quem aqui já ouviu muito, né? Eu gosto muito do Augusto Cury, né? Ele é autor de livros de autoajuda e ele fala muito da questão do você ser autor da própria história. Então, é isso, quando você não tem muito definido aquilo que você quer, aonde você quer chegar, você não consegue ser o autor da própria história. E o interessante é que eu ouvia ele desde quando eu era adolescente, né? Desde quando eu fazia minha formação no Brasil de administração, a gente tinha treinamentos com ele. E eu mesmo assim, eu ouvi ele falar assim, como que é ser ator da própria história? Não entendo. E aí, quando eu fiz, né, o processo do coach, isso chegou com muita clareza pra mim. Eu falei, tá, agora eu entendi. Então, assim, é muito importante você ter uma meta, você saber aonde você quer chegar, para que você possa estar... quando você chegar lá, você conseguir também ser grato, comemorar as vitórias, comemorar aquilo que você tem alcançado. Senão você alcança e aquilo passa e aí você sempre está em busca daquilo que você ainda não alcançou. Você está sempre em busca do que está faltando na sua vida. Você coloca um foco muito grande naquilo que está faltando. Ei, Laura, seja muito bem-vinda. Aurênio também. Então, aí você coloca um foco muito grande naquilo que tá faltando e esquece daquilo que você já conquistou, daquilo que você já alcançou.
Então, é muito interessante essa questão das metas, porque ela vai te dar uma motivação a você agir, a você ir de encontro aos seus objetivos. Outra coisa também. E aí, pessoal, me comenta aí, tá fazendo sentido pra vocês? Se sim, coloca um yes, um joinha, pra mim ter um feedback aqui. Dá um wavezinho. Tá fazendo sentido? Tô vendo os coraçãozinhos subir ali. Ok. Então, vamos lá pro próximo. Olha lá, joinha, ok. Então, pro próximo. Qual que é o próximo? O primeiro, eu já falei, é a meta, bem clara, bem definida. O segundo é o foco. Foco, isso mesmo. Então, eu quero que agora vocês comentem. Ei, Elida, seja muito bem-vinda. Ó, o pessoal tá comentando ali. Então, agora eu quero que vocês comentem comigo sobre foco. Coloque aí, quem tem dificuldade no foco? Quem tem falta de foco? Quem precisa melhorar a questão de foco? Quem tem dificuldade com essa questão de foco? Coloca eu aí pra mim saber se vocês têm essa dificuldade, que é a questão do foco. Ei, tia, seja muito bem-vinda. Vamos chegando, participando. Olha lá, já começaram a aparecer. Olha lá. Isso aí. Tem dificuldade com foco. Olha lá, tá aparecendo eu. Então, eu acho que eu também tinha muita dificuldade. Tô trabalhando essa questão. Questão do foco, né? Então, na questão, porque o foco, ele é um tema bem abrangente. Ei, Cris, seja muito bem-vinda. Então, alguém mais ou menos. Então, o foco, ele é um tema, assim, bem abrangente. Mas hoje eu quero focar, né? Foco. Na questão da produtividade. Quanto ele é importante a gente ter esse foco. Então, como eu falei, a gente primeiro precisa saber aonde você quer chegar. E segundo, é o ter foco naquilo que você quer chegar. Por exemplo, você tem uma meta clara. Vamos trazer uma meta, né? Às vezes, acho que é mais comum. As pessoas têm uma meta e as pessoas têm dificuldade. Ir pra academia, né? A minha meta é ir pra academia. E aí, o que acontece? A pessoa, ela não foca nisso. E aí, ela só fala, eu quero ir pra academia e tal. E sempre quando vem a conversa de perder alguns quilos, ou emagrecer, ou alguma coisa no sentido. Então, mas eu preciso ir pra academia, eu preciso voltar pra academia. Mas, geralmente, não foca naquilo. Então, o foco, ele é interessante nessa questão de você, primeiro, ter a meta clareza e focar naquilo que você quer. Porque quando você foca naquilo que você quer, você vai começar a dizer não. Quem aqui tem dificuldade de falar não? Alguém aqui tem dificuldade de falar não? Né? Às vezes quer falar sim pra todo mundo. Alguém aqui, dificuldade, coloca aí. Eu tenho dificuldade de falar não. E é exatamente isso. Quando você tem essa clareza daquilo que você quer, e você foca naquilo que você quer, você consegue dizer não pro resto. Isso mesmo. Você foca aqui. Eu quero ir pra academia. Então, aparece alguma distração, digamos assim. Então. E aí, você esteja claro, isso é uma meta. Então, vamos colocar no papel. Eu quero ir na academia na quarta-feira, o horário, né? O horário. Ei, Antônia, seja bem-vinda. Coloca o horário, tal horário. Então, ok, eu quero ir pra academia. Aí vai chegar aquele dia, né? Como sempre. E vai estar passando aquela série na Netflix que eu tinha que assistir. Quer saber? Acho que eu não vou.
Mas quando você tem um foco e na sua meta e naquilo que você quer muito claro, muito definido, você vai aprender a falar, não, mas hoje é o dia da academia, então hoje eu vou pra academia. E aí você foca naquilo e você começa a aprender a dizer não pro resto. E a gente tem que levar isso a sério. Pra você ter mais foco, você precisa levar as duas coisas juntas. Você precisa começar a dizer não para tudo aquilo. Oi, Inês, seja muito bem-vinda, Andréia. E aí você precisa aprender a dizer não para tudo aquilo que foge do seu objetivo. Para as distrações daquele dia ou para outras distrações, para as distrações das redes sociais, para as outras distrações que aparecem. Enfim, quando você foca, você começa a aprender a dizer não. Outra coisa que ajuda a questão do foco é você estar presente. Nossa, e esse eu acho assim que é o top dos top. Isso é uma história que aconteceu comigo. Como eu falei no começo, eu trabalho faço house clean também. Além do coach, eu faço os house clean. Então, o que acontecia? Quando eu tava, né, tranquila, que eu não tinha 2 trabalhos, digamos assim, que eu tinha que levar os 2. Então, o que acontecia? Eu ia pro meu trabalho e ficava lá de boa. Então, eu gastava lá 4, 5 horas. E aí, quando eu comecei fazendo os processos de coach, eu comecei a perceber, mas eu tô gastando muito tempo e não tá sobrando tempo para as outras coisas. E aí eu comecei a trabalhar essa questão de ter foco, de viver o presente e acredite ou não, mas eu comecei a trazer isso pro meu dia a dia, eu falei assim, opa, pera lá, mas se eu quero ter mais tempo, então eu tenho que focar isso aqui. Agora é a hora de eu limpar minha casa. Então, agora eu vou limpar a casa. E aí, é você estar presente. E o que é o você estar presente? Por exemplo, às vezes, né, talvez com o mundo moderno, às vezes a gente quer fazer muita coisa ao mesmo tempo, né? Então, o que eu queria fazer? Eu queria limpar a casa, aí eu queria mexer nas redes sociais, aí eu queria fazer outras coisas, aí eu queria falar com alguém, e aí eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. E quando você quer fazer muita coisa ao mesmo tempo, você desfoca muito fácil. E aí você começa talvez você até faz, só que aí o que acontece? Você não tem foco naquilo, então aquilo não vai sair com uma qualidade boa, ou às vezes vai te tomar muito tempo. Então você começa a se atarefar, fazendo, com muitas coisas e você não tem o foco. Quando você elimina todas as distrações, quando você começa a dizer não para as outras coisas e você fala assim, ok, agora é a hora do meu trabalho, agora é a hora de eu fazer a minha limpeza da minha casa, então eu vou focar em fazer a limpeza da casa. E o resto vai ter que esperar agora, eu vou dizer não pro resto. Então agora eu vou ficar presente em fazer essa atividade. E aí você foca 100% naquela atividade. Gente, isso foi uma virada de chave para mim, porque a partir do momento que eu comecei a fazer isso, eu comecei a ver o quanto eu conseguia fazer muito mais, e aí com qualidade, tá? Porque quando você trabalha focada, você consegue ter uma qualidade ali muito boa, e aí eu conseguia fazer mais com qualidade, conseguia ter mais tempo para fazer as outras coisas em outras áreas. E aí vem muita questão, assim, eu acho que alguém também já teve essa questão de dificuldade de balancear a vida profissional, vida familiar e tudo mais, né? Principalmente a questão da quarentena e tal, às vezes mistura tudo e vira aquela bagunça. E aí o que acontece? Isso também foi uma chave muito grande, né? Em relação à minha filha. Quando eu tá com a minha filha, porque eu me sentia, né? Eu já falei isso em outra live no começo, questão da culpa. Então, eu me sentia culpada das vezes eu ter que ir para trabalhar e deixar minha filha. Mas o que eu percebi, né? Hoje, todo mundo trabalha fora, a mãe trabalha fora, o pai trabalha fora, enfim, todo mundo trabalha fora. E aí, você vai viver com essa culpa o resto da vida? Não, tudo certo você trabalhar fora. Mas o que eu percebi? Eu percebi que quando eu estava em casa, ou quando eu tirava tempo para estar com a minha filha, eu tá ali 100% presente. Não é eu tá aqui, por exemplo, né, fazendo 1001 coisa aqui, né? Eu tô aqui lavando uma louça, eu tô aqui colocando uma roupa para lavar, e a minha filha tá aqui. E aí eu tô falando que eu tô tendo tempo com ela. Não. E aí a filha fala alguma coisa e você vai, aham,
e você tá aqui, né? Você não tá aqui com ela presente. Então, essa questão do foco, você leva pra tudo na sua vida. Quando você tá 100% no lugar, quando você tá presente, quando você tá ali presente com a sua filha, às vezes você não precisa gastar 4, 5, 6 horas com a sua filha, mas se você der 1 hora pra ela de qualidade, focada, você vai ver que valeu muito mais, às vezes, de você ficar 5, 6 ou um dia todo, né, com a sua filha em casa, mas você ficou o dia todo em casa, dizendo que tá em casa, mas você ficou fazendo 1001 coisa e, na verdade, você não deu nem meia hora de atenção para sua filha. Então, essa questão é muito isso, é você focar ali no que você tá. Quando você estiver trabalhando, foca no seu trabalho, 100%, esteja ali. A hora que acabou o seu trabalho, você fechou a porta, ok. Você vai se sentir a sensação, não, eu fui produtiva, eu fiz, eu dei o meu melhor. Essa questão, eu dei 100% de mim, eu dei o meu melhor. Vai dar peace of mind, né, que fala em inglês, mas vai trazer essa paz de espírito, porque você deu o seu melhor naquilo ali. E aí você vai focar agora na sua família, no seu relacionamento, ou na sua academia. Você vai para sua academia, vai fazer. E aí, às vezes, você também consegue até ter mais tempo no seu dia a dia quando você trabalha focada. Porque eu percebi, gente, choca ou não, mas teve um dia que eu trabalhava das 9 às 6, e quando eu comecei a fazer isso, eu trabalhei das 9 às 2. Eu ganhei quase 4 horas ou mais, sei lá, não tô fazendo a matemática aqui, mas enfim, faz as contas pra você ver, pra quem saía às 6, saía às 2, olha o tanto de hora que eu ganhei, só pra mim ter focado, falar, não, agora eu vou ficar aqui 100% ligado no meu trabalho. E aí é o tanto de tempo que eu ganhei. Então, às vezes, a gente se fica nessa distração ou querendo fazer muita coisa ao mesmo tempo e não foca numa coisa só, e aí, na verdade, você perde muito tempo e você acaba no final do dia, você fala assim, mas caramba, né? Ou caraca, eu não consegui fazer o que eu tinha que fazer hoje. Então, isso acontece muito. Foca naquilo que você precisa fazer. Ok, falamos bastante foco. Gente, tá fazendo sentido? Comenta aí, falei bastante. Seja muito bem-vinda, Cláudia, Daiane, que entrou por último. Ei, seja muito bem-vinda, pessoal. Tá fazendo sentido pra vocês? Coloca assim aí, dá um feedback. Pra mim saber que falta um mais, né? Falta mais um. Um mais, essa foi boa. Tem mais um pra me entregar pra vocês, para ajudar nessa questão da produtividade. E hoje eu esqueci do meu reloginho, então eu tô aqui, deixa eu ver como que tá o nosso tempo aqui. Então, gente, comenta aí que eu tenho mais um para entregar para vocês. Que eu falei que eu ia entregar 3, já entreguei a questão da meta, né? De você ter uma meta clara, específica. Da questão de você trabalhar o foco, tá ali presente, focar naquilo que você precisa. Ah, legal, o pessoal tá dando feedback. Muito bom. E agora eu vou falar de mais um, né? Que é criar hábitos positivos. Isso mesmo, criar hábitos positivos e hábitos produtivos, né? Para que você realmente seja mais produtivo. E quando se fala em hábitos, às vezes as pessoas têm aquela... Alguns, né, tem aquela, então, mas para criar um hábito precisa de 21 dias, para criar um hábito precisa de 60 dias. Então, uma certa polêmica aí nessa questão. Hábitos produtivos. Como que cria? Hábito se cria com frequência. Isso mesmo. O mais importante, na verdade, não é o 21 dias, o 60 dias, o 100 dias, mas a frequência com que você vai dar aquilo sem interromper, né? Se seja 21 dias, que seja 121 dias, sem estar interrompendo no meio. Se for 60 dias, que seja 60 dias, sem estar interrompendo. Uma forma que me ajudou, e depois eu vou até falar sobre isso no final. A questão assim, às vezes você pensa assim, para mim criar um hábito de... alguma coisa, você quer criar um hábito, vamos supor um hábito de acordar cedo. Eu quero criar um hábito de acordar às 5 da manhã. Ei, Radassa, seja bem-vinda. Eu quero criar um hábito de acordar às 5 da manhã. Aí um dia você acorda, aí você fica super feliz. Yes, consegui, tal e tal. Aí no segundo dia, você...
acorda de novo, ok. Aí no terceiro você não acorda. Aí no quarto você não acorda de novo. E daí no quinto a sua motivação já cai. Enfim, então o que acontece? O fato para você criar um hábito, você precisa fazer isso contínuo. Ou seja, precisa ser diário, precisa ser todos os dias. Tipo, no matter what, não importa o que aconteça, você tem que fazer aquilo de forma diária. Então, às vezes você fala, deixa eu pegar um outro exemplo, né, mais da academia. Vamos voltar lá na academia. Ah, eu quero fazer exercício físico, eu quero criar o hábito de caminhar todos os dias. Aí você tenta um dia, você caminha lá 1 hora e tal, e depois no outro dia você fala, ai, mas só de pensar em caminhar não vai dar certo, e aí não vai, fica lá. Mas e se você pensasse no seguinte, ok, caminhar 1 hora é estimulante, mas e se fosse caminhar 1 minuto? Ah, 1 minuto é fácil, 1 minuto eu consigo, mas claro, é só 1 minuto, 1 minutinho ali eu caminho e já tô de volta. Então, 2 minutos. Ok, 2 minutos. Quem não consegue caminhar 2 minutos? Então, faça assim. Para criar um hábito, você tem que... Isso chama desdobramento, né? Quem falava isso era o Jim Rohn. Ele fala inglês, mas é mais ou menos em desdobramento de meta. Porque quando a gente olha a longo prazo, é mais difícil. Por quê? Porque o ser humano, ele tem aquele desejo de querer resultados imediatos. E um hábito, ele só vai te dar resultado a longo prazo. Ou seja, aquilo que você fazer hoje, amanhã, todos os dias, é que vai te trazer um resultado. Então, você faz hoje, faz amanhã, faz depois, faz depois. Você não tem, igual a academia, né? Você faz, tipo, 3 dias lá de academia, 4 dias, 1 semana. Você chega em casa morta, com o corpo todo doendo. Aí você olha para aquela barriga, tá lá no mesmo jeito. E você fala assim, ah, quer saber, isso aqui não funciona. Acho que eu vou parar, não vai dar certo. E aí você esquece. Por quê? Porque hábitos, né, para ele dar resultado, ou seja, é a longo prazo, não se dá resultado da noite pro dia. E o ser humano, ele tem essa necessidade de querer as coisas para ontem. Então, o que acontece? Para você criar um hábito, você traz ele pro presente. Você fala assim, o que eu foca no hoje, né? Do que é do questão do foco? Foca no hoje, no agora. O que eu posso fazer agora? E aí você pensa assim, ok, academia, eu não vou conseguir andar 1 hora, meia hora, é too much, muita coisa. Então, vamos fazer o seguinte, faça o hábito de andar 1 minuto todos os dias, só que tem que ser todos os dias. E aí você vai falar assim, ah, todos os dias, 1 minutinho, 2 minutinhos, eu consigo, eu vou fazer. Aí você consegue fazer 2 minutos. E aí quando você faz, só que aí vocês têm que fazer assim, faço 2 minutos, paro. Faço 2 minutos, paro. Quando você já fez 1 semana e você fala assim, caraca, mas eu tô aqui na esteira, 2 minutos passa tão rápido, eu consigo andar mais 5, mais 10, mais 20, mais 30. E aí, por quê? Porque já virou essa questão do hábito de você conseguir estar andando aí por esse período, né? Todos os dias, que a questão é todos os dias. Igual, por exemplo, vamos escrever um livro. Você fala assim, quê? Escrever um livro de 200 páginas, 100 páginas? Não, Deus me livre, não consigo, imagina, nem vou começar. E aí você não começa, mas você pensar assim, ok, mas o que eu consigo fazer? O que eu consigo escrever? Eu 100 páginas eu não consigo. Mas eu consigo escrever o quê? Umas 10 páginas no mês? 10 páginas no mês? Ah, ok, maybe 10 páginas no mês não é muita coisa, né? Não vai dar nem 1 página por dia. Talvez eu consiga. Mas você pensar assim, mas e 1 página? Quanto tempo eu demoraria para fazer 1 página? Maybe 1 página eu conseguiria fazer em 1 dia, ok. Mas e o que você pode fazer agora? Agora, uma frase. Você consegue digitar uma frase agora? Ou uma frase hoje? Ou um parágrafo hoje? E aí, quando você faz isso, eu não sei se vocês estão entendendo, mas essa questão assim, quando você pensa a longo prazo, é muito difícil você pensar em criar um hábito. Mas quando você desdobra isso, ou seja, você vai diminuindo, a ponto que você fala assim, isso é fácil, isso eu consigo, é só isso? É só isso? Então eu vou fazer. E aí, quando você começa a fazer aquilo com frequência, é só isso aqui que eu tenho que fazer, e você foca só naquilo ali, que você não fica pensando, meu Deus, mas eu tenho que escrever um livro que eu não vou conseguir. E aí você já entra na questão do pensamento negativo. Gente, deixa eu olhar meu tempo aqui. Então, quando você consegue desdobrar isso, deixar ele pequenininho, aí você consegue
formar um hábito, né? E a questão do hábito tem que ser diariamente. Ah, mas você acha que eu vou conseguir fazer todo dia? Não, gente, a gente é humano, a gente sabe que vai ter um dia ou outro que você não vai fazer. Mas qual que é o drive mental que você tem que ter? Que, ok, hoje eu fiquei sem fazer, mas eu não posso repetir o hábito ruim de deixar sem fazer amanhã. Hoje passou, amanhã eu já tenho que voltar a fazer aquilo. Porque se você, hoje eu não fiz, aí amanhã, sabe o que é? Então, não fiz também. Aí o que acontece? Você já tá criando um hábito negativo, ou seja, você não tá criando mais um hábito positivo. Então, já a sua desmotivação já tá caindo. Então, quando você pensa assim, tudo certo, tudo ok, que nós somos seres humanos, não fazer todos os dias, mas o dia que eu deixei sem fazer, eu voltar imediatamente, ter sempre isso. Hoje eu não fiz, mas hoje não pode passar, eu já não fiz hoje eu preciso fazer. E aí você vai criando esse hábito mais continuamente. Bom, gente, eu acho que é isso. A outra coisa que eu acho que eu esqueci de falar, o nosso cérebro tem essa tendência, né? É muito preguiçoso, ele quer economizar energia. Então, essa questão também do desdobramento da meta, quando você consegue deixar ela bem, né? O seu cérebro pensa assim, eu não vou ter esforço para fazer isso. Então, é onde que entra a questão que aí você consegue. E aí, o resultado vai aparecer se você fazer isso continuamente, né? Enfim, gente, eu acho que é isso. O que vocês comentem aí. Faz sentido pra vocês? Ajudei vocês? O que vocês achou das três, né, as 3 etapas aí que eu trouxe pra vocês? A questão da meta, do foco e do hábito. Hey, Lopes, seja bem-vinda. Comente aí, então. Tira aquela fotinha, né? Deixa eu pausar aqui pra foto. Tira o prints, dá aquela fotinha. Enfim, será que eu sei tirar? Então, meu celular... Não, eu não vou conseguir tirar, não. Porque meu celular, eu não consigo... Enfim, tira a fotinha aí. Compartilha no stories de vocês. Comenta lá. Eu vou estar respondendo. Vou postar a foto. Tô confiando no meu marido, que ele tirou. Enfim, vou postar a foto no meu Instagram e eu quero que vocês vão lá comentar pra mim o ganho que vocês teve, as 3, né? Metas, foco e hábitos. Se fez sentido pra vocês, qual dos 3 foi mais interessante, qual dos 3 vocês aprendeu mais. Enfim, eu vou postar a foto e vou esperar vocês ir lá comentar. E aí... E aí eu tenho uma surpresa. Aquelas pessoas que mandarem que eu colocar a foto e entrou e comentou, eu vou responder no direct dessa pessoa e vou mandar a dica de um livro super top. Então vão lá, gente, comenta, fala pra mim qual dos 3 vocês gostou mais, qual dos 3 trouxe mais aprendizado, qual dos 3 vocês precisam estar focando para melhorar. E aí, comente na foto que eu vou postar e aí vocês vão lá e comente. E aquelas pessoas que comentar, eu vou passar no direct dela uma dica de livro muito top para vocês, ok? Eu vou até ver se eu tenho esse livro em e-book. Se eu tiver em e-book, eu já vou mandar. Mas eu vou mandar a indicação do livro que vai ajudar vocês nesses três casos aqui. E aí, gente, vocês gostaram? Comente aí. Alguém tem alguma pergunta? Tô olhando o meu tempo ali. Cadê? Eu tenho um reloginho. Sim, não? Alguma pergunta? Vocês bateram aquela foto, quem bateu coloca um joinha pra mim saber. E aí compartilha no story de vocês. E pra próxima vez vocês já chamam aquelas pessoas pra elas estar vindo assistir.
Como eu falei, todas as quinta-feiras nós temos um encontro, vocês têm um encontro aqui comigo, eu vou estar trazendo conteúdo para vocês. E eu acho, se não me falha a memória, que a próxima quinta vai ser a última quinta desse mês. Talvez, eu não sei ainda como eu vou fazer, talvez eu continue no próximo mês de novembro, dezembro, ou talvez eu pare uma semaninha, vamos ver aí como vai estar. Mas enfim, né, como eu prometi que a gente ia fazer essa jornada nesse mês, que é falando sobre, né, mulher e tal, que eu ia estar trazendo conteúdo. E a semana que vem também eu já tô preparando um conteúdo para vocês, que a gente vai falar de identidade. Isso aí, eu soltei, né? A gente vai falar sobre identidades na semana que vem. Também é um compromisso, né? Compromisso público. Diz que aquilo que você faz, compromisso público, não tem volta. Então, é um tema, assim, eu ainda não trouxe, porque ele é um tema que ele requer um estudo mais aprofundado. E aí, eu vou estar trazendo na semana que vem a questão de identidade. Bom, gente, mas é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado, espero ter contribuído na vida de vocês. Toda semana eu tô aqui, né, entregando conteúdo para vocês, para estar ajudando, conteúdo gratuito. E quero estar colaborando, né, com vocês, tá trazendo esse conteúdo para estar ajudando vocês também. Então, eu espero vocês na semana que vem. E não esquece de comentar lá para me mandar a dica do livro que eu prometi. Ok, pessoal? Tenha uma boa noite e foi uma honra estar aqui com vocês. Bye!